com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Nós já nascemos com a iniquidade, nós já nascemos com o pecado, mas quando Cristo nos atraiu, o que separa o homem de Deus? Olha aí Isaías 59:2. O que separa o homem de Deus? Mas as vossas iniquidades, eu nasci iníquo, eu já nasci com a natureza chamada iniquidade, eu já nasci separado de Deus, por natureza. Todos nós somos separados de Deus. Onde nós fomos unidos, reconciliados pela cruz, o altar da reconciliação, pela cruz, onde a morte do cordeiro, e no cordeiro o pecador. Se o pecador não crê que ele mesmo morreu em Cristo, para tudo aquilo que não era de Deus, ele não tem vida de Deus pela ressurreição. Ele só ressuscita quem foi crucificado e sepultado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que aconteceu com a minha iniquidade? Eis o Cordeiro de Deus, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado ou a iniquidade. A natureza que nascemos com ela, a natureza de Adão. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é perdoa pecados, e sim tira o pecado, tira a iniquidade. Tira a iniquidade e o meu pecado perdoado. Os meus pecados perdoados. De lagarta a borboleta, não foi, Isaías? Você sabe o que foi, rapaz? Foi isso que aconteceu comigo. Isaías não é mais aquele Isaías antes da visão. Agora eu sou o novo Isaías depois da visão. E aquela visão me fez ver quem ele era. Depois ele me fez ver. A visão me conduziu a me ver. Por causa da visão, eu me vi e vi quem eu era. E depois eu vi o que ele fez dentro de mim. Ele resolveu a minha questão da minha natureza, que eu nasci com ela. Eu nasci na iniquidade, Salmo 51:5. Mas a minha iniquidade foi tirada. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tira quando? Quando nós fomos incluídos no corpo do Cordeiro lá na cruz. Foi lá que ele tirou o nosso pecado, ou a iniquidade. E os nossos pecados, pelo seu sangue, perdoados os nossos pecados. O sangue é para perdão de pecados, purificação de pecados. E a morte para o pecado, para a natureza que nascemos com ela. Olha a obra da cruz aqui no livro de Isaías 6. E depois disso, o que aconteceu, Isaías? Versículo 8. Depois disso, eu ouvi, antes eu vi o Senhor. Agora Ele está me dando ouvidos para ouvi-lo. Só quem tem ouvido para Deus é aquele que tem relacionamento com Deus. Só a nova criatura que tem ouvidos para Deus. A velha criatura tem ouvidos para a opinião das pessoas, aqui no mundo, a mídia, a sociedade. Eu quero ouvir a sociedade. Principalmente ouvir uma posição que vai me fortalecer a minha posição sobre este assunto, aquele outro assunto. Agora, ouvidos para Deus, só aqueles que ganharam vida de Deus. Olhe que lugar que Isaías ouviu o Senhor. Antes ele viu o Senhor. Agora ele ganhou ouvidos para ouvir o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ouvem a minha voz e me seguem, porque a voz do pastor chama a atenção da ovelha e faz com que as ovelhas tenham capacidade para segui-lo. A voz do pastor
frutificou em tudo isso. Produziu efeito no interior e nos ouvidos. Estou repetindo, eu estou tentando ao máximo, até com a minha mente, levar tudo para o caminho da graça, da suficiência de Cristo. Tudo. Se temos, é porque alguém nos favoreceu. Não porque busquei, não porque me esforcei, não porque eu me dediquei, mas porque Ele me conquistou, me ganhou, me atraiu e produziu em mim o efeito que Ele esperava. Que foi para isso que ele veio, a missão dele cumprir. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, antes da cruz. Depois da cruz, quem trabalha? O Espírito Santo. Quando o Senhor falou lá antes da cruz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, mas quando ele chegou à cruz, ele diz, tetelestai, tudo está consumado. E agora, Filipenses 1,6, aquele que iniciou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o trabalhar de quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo chama eu e você para participarmos disto. Porque nós somos cooperadores na obra do Senhor. Não é ficar de braço cruzado, não. Estou na graça, irmão. Esse daí não entendeu a graça. Ele não entendeu a graça. E a graça, não, eu posso pecar à vontade, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, em Romanos 6,1, ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Nós, que para ele morremos, nós morremos para o pecado, rapaz. Como se vai viver no pecado ainda? Os libertinos. A graça nos chama a participarmos do trabalhar do Espírito Santo. E qual esse trabalhar do Espírito Santo em nós? Formar o Filho de Deus em nós. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem que eu vou colocar lá na quadra do esporte? Lá na academia? Quem eu vou colocar lá entre os advogados? Quem que eu vou colocar lá no exército? Quem eu vou colocar lá entregando doce e trabalhando na prefeitura? Quem eu vou colocar lá no gabinete de dentista? Quem eu vou colocar lá naquela família para que eles me conheçam? Lá no banco, andando de bicicleta, caminhando, correndo, tendo contato com aqueles vizinhos. Quem eu vou colocar lá? Como eles vão me conhecer? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não é por mim, por nós. Aí disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar. Eu tenho testemunho a dar, porque Ele me fez um testemunho neste mundo. Aonde eu estiver, eu serei um testemunho da causa do meu Salvador. Para dizer que Ele é santo, santo, santo. Para dizer que Ele faz pessoas santas. Para dizer para as pessoas a obra do Calvário. A verdade da cruz. Você pode ir? Você tem um testemunho para dizer? Para contar? De onde o Senhor te tirou? Você tem uma realidade do céu? Você ganhou visão do céu? Você viu quem você é? Você viu o que Ele fez com você? Do velho Adão? Para dizer para a pessoa que agora você não está mais em Adão, porque você morreu em Cristo. Agora você está em Cristo. Filipenses 1,21 diz, o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. E o meu morrer é mais de Cristo. É lucro. Vida. Vida em abundância. Não tem nada além de 2 pontos. Cristo, Cristo, mais Cristo, abundantemente vida de Cristo. Não é o que penso, vida abundante é bem-estar, é prosperidade nisso, bem naquilo, acerto de situação, de circunstâncias, não tem nada a ver com isso. É vida abundante, vida com letra maiúscula, vida
abundante de Cristo, de vida, vida, mais Cristo. É Cristo ser formado em mim e você. Quem há de ir por nós? Cadê os anunciadores desse evangelho da cruz? Cadê eles? Onde estão? Isaías imediatamente, o texto não diz que é imediatamente. É uma dedução minha, pode ser, pode não ser, porque a Bíblia não diz. Mas a quem enviarei, a quem há de ir por nós, disse eu. Parece que é assim, quem há de ir por nós? Aí eu disse eu. Estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é evangelho, irmão? Evangelho é um mendigo que descobriu onde tem pão. E ele está doido para encontrar outros mendigos, morrendo de fome e sede, para dizer o lugar onde ele vai encontrar pão. Quem foi alcançado, quer alcançar. Quem foi achado, vai ser instrumento de Deus para achar. Quem foi vivificado, ele não se conforma com morte. Os mortos em nossos delitos e pecados. Ele vai ser instrumento para a vida. Tem um testemunho para dar. Sentar com uma pessoa 15 minutos é o bastante. Vai assunto aqui, vai lá, e o Senhor Jesus Cristo. Não é possível a gente calar. Tem um testemunho para dar, porque ele foi feito testemunho. Nós somos os salvos, é testemunho, um testemunho neste mundo. E o mundo está procurando esses que realmente morreram e ressuscitaram, que têm vida. O amor de Cristo na vida desses, as pessoas vão conhecer. Eles vão saber. O que você tem? O quê? O que você tem? Você quer dizer o quê? O que você tem que eu não tenho? Que no meio de tanta coisa você continua falando no céu, continua falando a suficiência de Cristo, continua renovando o seu relacionamento com a pessoa de Cristo. É porque um dia eu fui, não sou mais. Eu fui alcançado por aquela experiência gloriosa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, já me livrou da lei do pecado e da morte.